liberdade de expressão ou crime eleitoral? Artista pode se manifestar publicamente sobre política ou fere a lei eleitoral? Esse é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do BEDAT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, o TSE aí multou um festival de música por permitir que os artistas fizessem campanha política antecipada. Teve que voltar atrás depois que o autor, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, desistiu da ação. Muito se falou em censura. Afinal, artistas podem se manifestar publicamente sobre política? Foi acertada aí a decisão do TSE de multar o organizador do festival? Aí, lembrando, apesar de toda essa confusão, né, de ter que voltar atrás, a gente tem aí mais um grande festival de música praticamente um mês antes das eleições, né? Foi muito barulho por nada, doutor Quioche? Mas foi uma decisão monocrática, isolada do ministro, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que chegou até a constranger os demais integrantes da corte, né? Não tem nada a ver manifestação de artistas falando mal, falando bem deste ou daquele candidato, com o início da campanha eleitoral. A legislação eleitoral que proíbe campanha fora do prazo, ela está dirigida para e não para artistas. Senão aqui eu e você não poderíamos estar falando mal do Lula ou falando bem do Bolsonaro, porque aí estaríamos antecipando a campanha. Isso é uma interpretação que fere às escâncaras o direito de liberdade de expressão e o direito do exercício da profissão também, né? Então, é evidente que aí houve um exagero. Tanto é que o partido voltou atrás e entrou com pedido de desistência, né? Agora, infelizmente, enquanto não decidido o mérito, o autor pode desistir desse tipo de ação. Mas o ideal seria que fosse levado ao plenário para que fixasse uma jurisprudência por uma vez por todas, dizendo que isso daí não ofende. Agora, Vivi, é diferente se o determinada pessoa contratou um marqueteiro para fazer um show e ficar fazendo apologia dele. Aí é outra coisa. Então, doutor Quioche, o que diz a lei da propaganda eleitoral específica sobre isso, né? O evento da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL desrespeitou a lei eleitoral? As famosas motociatas do presidente pelo país, que contam com palanques, discursos, podem ser classificadas como propaganda eleitoral antecipada? Não, isso daí deve ter saído da boca daquele que se sentiu prejudicado, né, pela proibição do show, né? Então, eles quiseram dar o troco. Falei, bom, igualmente, o presidente Bolsonaro também feriu a legislação eleitoral. Num caso ou no outro, não houve ofensa à legislação eleitoral, entendeu? E, doutor Quioche, ainda falando aí sobre o tema censura, muito se fala, né? O deputado federal Daniel Silveira passou a noite na Câmara dos Deputados aí com medo aí de ser de ser interceptado pela Polícia Federal e ter que colocar uma tornozeleira eletrônica a pedido do ministro Alexandre de Moraes. No caso do deputado, é censura ou a determinação do ministro Alexandre de Moraes é válida? Em tese, ele pode fazer isso daí, mas eu acho que o ministro tem que decidir medindo as consequências políticas desse ato, porque aí praticamente pode levar a um confronto, né? A Polícia Federal, de um lado, querendo cumprir a ordem a todo custo, e a Polícia Legislativa da Câmara não permitiu acesso. Então, esse tipo de conflito institucional não convém para o país em momento algum, entendeu? E, doutor Quioche, mudando aí de assunto, ainda falando sobre corrupção no governo Bolsonaro, foi a queda aí do ministro da Educação, Milton Ribeiro, diante das denúncias de favorecimento de bispos e pastores com verba pública. O ministro pode ser enquadrado em crime de responsabilidade? Quais serão os próximos passos? E o Congresso pensa em instalar uma CPI para investigar as irregularidades na pasta da educação.
Bom, vamos para os fatos. Ele teria feito uso da verba, destinação de verbas públicas, segundo a indicação dos pastores, não é? O que já não é legal. E também teria impresso, como é que chama? Uma foto dele com... Uma foto na Bíblia. Uma Bíblia, com foto dele e com foto do pastor. Agora, isso daí não está provado se foi com recurso público ou não. Ou se foi, já aí existe tanto crime de responsabilidade política, como também a prática do ato de improbidade administrativa definido na Lei 8.429 de 1990, 92. Então, aí, no que tange ao crime de responsabilidade política, depende de a Câmara acolher a acusação formulada por uma pessoa física, ou jurídica, para que se coloque em votação, se abre ou não o processo. Então, aí o pedido de impeachment fica mais difícil, né? Tanto é que o presidente Bolsonaro tem 100 e tantos pedidos lá e nenhum deles está andando, né? O senhor acredita no avanço aí de uma CPI da educação no Congresso para investigar as irregularidades da pasta, doutor Kiyoshi? CPI é mais um espetáculo pirotécnico, como se viu em inúmeras CPI do bingo, CPI da Petrobras, CPI disso, CPI daquilo, a última foi CPI da Covid, né? Que virou aquilo sim que é uma propaganda eleitoral, entendeu? Virou um palanque, né? Um palanque, nada se apurou, quer dizer, capitularam lá 50, 60 crimes sem apontar sequer um único dispositivo infringido, né? Quer dizer, assim, nem Jesus Cristo consegue se defender, né? Você não diz qual é o artigo que você infringiu, né? Aí fica difícil. Então, CPI nunca vai dar resultado. Doutor Kiyoshi, o senhor citou aí a Petrobras e o presidente trocou o comando aí da Petrobras. Vai resolver o problema do preço dos combustíveis, né? E lembrando aí também que o brasileiro está reclamando do preço do combustível, mas a carne, o trigo, a soja, são produtos também relacionados aí, cotados no mercado internacional. O óleo de soja, por exemplo, aumentou mais de 110% desde 2020. O preço do quilo do músculo de boi teve alta de 45%. É realmente a pressão inflacionária aí que está acabando com a perda de consumo, né? A renda do trabalhador brasileiro, não é mesmo, doutor Kiyoshi? Aqui, a nossa tradição é que quando sobe o preço da gasolina, sobe a tarifa de trem movido a lenha, não é? E quando sobe o preço do diesel, então sobe tudo quanto é produto, porque os produtos são transportados através de caminhões, mediante a utilização do processo mais caro de transporte, que é o transporte rodoviário, né? Então, deu uma elevada no preço do diesel, a elevação de preço de alimentos e tudo mais é imediato, né? Então, de maneira que o presidente estaria no caminho certo se realmente essa troca de comando na Petrobras para mexer com a política de preço atrelado à variação cambial e à variação do barril do petróleo no mercado internacional, né? Agora, o problema é que a nossa Petrobras já não deixou de ser nossa, né? Dizia lá que o petróleo é nosso, né? Eu não sei, porque a partir do instante que a Petrobras começou a abrir subsidiárias no exterior, amealhar um monte de acionistas estrangeiros, então os acionistas estrangeiros vão dizer, eu não tenho nada a ver com a crise no Brasil, eu quero meus dividendos, né? Então, aí fica meio difícil administrar o preço, né? Então, acho que o formato dessa estatal Petrobras é que está errado, né? Doutor Kiyoshi, para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria comentar com o senhor o pedido aí à pressa do presidente Jair Bolsonaro de classificar, né, a pandemia numa endemia. Ele quer acabar realmente com a pandemia
contrária à decisão aí da Organização Mundial da Saúde. Tá certo? A gente já acabou com a pandemia, doutor Quiochi, aqui no Brasil? Eu acho que uma medida precipitada do presidente, ele tem que se guiar, se orientar através de diretrizes médicas, diretrizes técnicas, né? E não ele próprio tomar uma decisão dessa natureza que extrapola do âmbito do conhecimento técnico dele. Tudo que eu acho, a gente viu aí o ministro Marcos Pontes falando à nação em pronunciamento nacional, falando aí sobre a urgência de uma vacina brasileira, que, segundo ele, assim que começou a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a investir para a produção de uma vacina 100% nacional. Dá para acreditar que o presidente, desde o início da pandemia, apostava numa vacina brasileira? Olha, eu estava assistindo a entrevista dele, desse ministro ex-astronauta, né? Eu comecei a dar risada, né? Porque diz que esse governo nunca investiu tanto na ciência e tecnologia, que vai produzir uma vacina genuinamente nacional, né? Agora, coisa que ele não consegue explicar é como é que você vai investir na tecnologia, na ciência, reduzindo as verbas orçamentárias. Em relação ao orçamento de 2021, 2022 sofreu uma redução drástica, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia, assim como reduziu bastante a verba para combate a incêndio lá na Amazônia. Acho que por causa dessa redução é que o incêndio também está reduzindo, né? É coisa estranha isso, né? O que eu não vejo, não contabilizo. A fala vale mais do que a versão dos fatos, vale mais do que os próprios fatos, né? Então é um negócio, né? E muitos não percebem isso, né? Porque quantos dos brasileiros que têm a curiosidade, ou não têm também condições de confrontar o orçamento do ano passado com o desse ano, para ver que ele está falando uma coisa que não corresponde à verdade. Sem dúvida, só mostrando aí o corte, né, que foi muito grande nas bolsas de estudo, nos CAPES, né, que teve um corte fenomenal que prejudicou aí todo o estudo e a ciência brasileira. Só falta aparecer um ministro dizendo que esse corte foi para implementar, para agilizar, para expandir. Pois é. Doutor Quiochi, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Até a próxima, então. Até a próxima. Esse foi o doutor Quiochi Arada, jurista e presidente do EBDAFT, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais.